Alô, teste, som. Estamos começando mais uma aula do nosso curso A Arte de Falar em Público. E muito prazer, hoje eu tenho um assunto muito interessante para trazer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão acompanhando esse curso que traz para você dicas e orientações para arrasar falando em público. Talvez hoje você vai ouvir alguns barulhos externos, porque eu estou num ambiente que está passando alguns veículos. Eu nunca vi tanta moto que tem aqui perto de onde que eu moro. E hoje resolveram desfilar na frente da minha casa. Mas, enfim, nós estaremos aí continuando com a nossa aula, com um conteúdo muito bacana, muito legal, e tenho certeza que você vai gostar. Na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre pausas. O poder que toda pausa num discurso ele tem. Tudo na vida precisa de uma pausa. As pessoas, por exemplo, trabalham ali de segunda a sexta-feira, no sábado, no domingo descansam. Alguns trabalham no domingo, de domingo a sexta-feira, e no sábado descansam. Porque se o ser humano não dá uma pausa, tem uma hora que ele entra em chútil, tem uma hora que a máquina não vai funcionar. Durante o dia nós fazemos várias atividades e depois à noite descansamos. O correto é de 7 a 8 horas de sono, para o seu cérebro dar aquela pausa, guardar as memórias, para que no outro dia você esteja inteiraço, você consiga fazer as suas atividades normalmente. Na teoria, porque na correria que nós vivemos hoje, nessa sociedade que está cada vez mais correndo para lá e para cá, está difícil fazer uma pausa dessa, né? Por exemplo, ontem eu dormi 4 horas apenas. Estava fazendo uma atividade, um trabalho, preparando alguns materiais aqui para os cursos meus de oratória presenciais, e quando eu ia dormir, quando eu me senti bem para descansar, a minha filha resolveu ter um ataque, pesadelos, e gritava, e ali fiquei por uma hora, que eu consegui acalmar ela, ficava ali uns 5 a 10 minutos tentando acalmá-la, ela dormia uns 3, 4 minutos, e a pouco acordava desesperada, falava que no quarto tinha cachorro, um monte de coisa. Foi uma noite difícil, então eu dormi há mais ou menos umas 4 horas, 3 a 4 horas essa noite. Estou um pouco cansado aqui, mas isso prejudica até o nosso raciocínio, a forma de pensar. Então tudo tem que ter pausa. As máquinas, o carro, depois de um certo tempo que você anda, tem que ter uma pausa para o motor dar uma descansada, levanta ali o capô quando você está viajando do carro para dar aquela pausa. Os aviões, a cada 50 horas, eles têm que dar uma pausa, descansar. Um gramado do futebol, depois de uma partida de futebol, você tem que regar e dar uma pausa ali. No discurso também há esse momento em que você precisa dar aquela pausa. Eu não sei se você já analisou como que é o seu discurso, como que você fala diante das pessoas. É muito importante você pensar nas pausas que você dá. Numa mesa de reunião, numa palestra, quando está tentando vender algum produto. As pausas marcam palavras, marcam frases e faz com que o seu cliente ou o seu ouvinte pense melhor. Quando você fala, não dá tempo de ele raciocinar, o seu discurso não alcança o coração das pessoas. Então é muito importante haver essa pausa. Inclusive, só para vocês terem uma ideia como a pausa é importante, quando a televisão de casa está ligada, o pessoal está ali para lá e para cá fazendo as suas atividades, e há 2 momentos que as pessoas prestam atenção na TV. Quando ela pausa, por exemplo, está rodando a novela, um filme, ninguém está dando importância para a TV. Está rodando o noticiário, mas quando a televisão para, todo mundo presta atenção. O que aconteceu? Estava dando barulho, agora pausou. O que está acontecendo? E você vai lá ver o que aconteceu. Se desligou, a programação saiu fora do ar, ou o que houve ali naquele momento. Ou, que as pessoas prestam atenção, quando toca essa musiquinha aqui, deixa eu ver se eu coloco para você aqui no meu computador, essa musiquinha, ver se você consegue ouvi-la. Deixa eu passar aqui, deixa eu fazer uma transição de vídeo aqui para o meu computador, ok? Estão me assistindo aqui, estão me ouvindo? De colocar essa musiquinha aqui, ó. Quando toca essa música, todo mundo presta atenção. O que morreu? O que morreu? O que aconteceu? Foi um acidente? O que houve? E o pessoal fica apavorado aí, pensando
né, o que será que aconteceu. Então as pausas são importantíssimas para que você tenha sucesso no seu discurso aí, naquilo que você tem que falar para as pessoas. Então quando você faz uma pausa, chama a atenção das pessoas, chama com que as pessoas olhem para o seu discurso, prestem atenção em você, e assim o seu discurso se torna muito melhor. Então deixa eu fazer uma transição da minha tela para você acompanhar aqui. Estamos fazendo o desafio da oratória, a arte de falar em público, e nessa noite, nesse dia ou nessa tarde, estamos falando sobre pausa. O poder que a pausa tem para melhorar o seu discurso. Ela é fundamental para que você alcance o sucesso, ela marca. Eu trouxe um vídeo aqui para você ter uma ideia numa pausa, o vídeo dos 10 pecados mortais da oratória, só para você ter uma ideia sobre o que a pausa pode fazer e quanto que ela muda o discurso. Presta atenção aí. Quem não cultiva as palavras não pode servir das ideias, disse Olavo Bilac. Querem um exemplo maravilhoso? O empresário José Mendlin é prova disso. Amava demais as palavras e tinha um acervo de 14 mil livros. Quem não cultiva as palavras não pode se servir das ideias, disse Olavo Bilac. Querem um exemplo maravilhoso? O empresário José Mendlin, que adorava as palavras e tinha um acervo de 14 mil livros. Então vemos só, o mesmo discurso, só que utilizando pausas. Utilizando pausas aí para você ver a diferença que já deu, a diferença que houve quando a pessoa que estava apresentando aqui colocou uma pausa. Então ela é fundamental. Quando você está falando, você para, olha para as pessoas e perceba a reação delas diante do seu discurso. Agora olha um pouquinho para trás, tente lembrar se você dá pausas quando você está fazendo o seu discurso. Você parou para pensar aí? Costuma fazer essas pausas realmente? Ontem, minha esposa fez uma mensagem para um grupo de crianças que eu cuido, que são os chamados aventureiros. Não sei se você já ouviu falar ou não dos aventureiros. Trouxe uma foto deles aqui, só para vocês terem uma ideia. São um grupo de aventureiros da igreja que eu frequento. E a minha esposa que está aqui ao meu lado, essa Miss Brasil aqui, ela começou a mensagem dela, aprendeu com o pai aqui, né? Ela aprendeu com o pai. A minha esposa começou o discurso dela fazendo uma pergunta para todas as pessoas que estavam ali na igreja. A igreja estava lotada, aquela galera toda. E ela fez uma pergunta assim, um assunto voltado para educação de filhos. E ela começou o discurso assim: quem aqui, que está aqui nessa noite, venderia seu filho? Ou melhor, desculpa, não, foi assim. Por quanto vocês venderiam o seu filho? Eu quero aqui algumas opiniões. Quanto você venderia? Porque o seu filho não te estressa, não te deixa nervoso de vez em quando? Então eu quero saber aqui por quanto que você venderia o seu filho? Aí as pessoas começaram a conversar com o outro, criticar e rirem, e ela deixou um tempinho para o pessoal pensar. Mas você não fica nervoso? Aí foi perguntando para algumas pessoas: você, fulano, seu filho te deixa nervoso, te deixa estressado? Então, por que não aproveitar essa oportunidade em vender o seu filho? Então ela não começou o discurso assim, falando: quem aqui venderia o seu filho? Ah, talvez passe na sua mente que uma criança não se vende, que embora ela incomoda e tudo. Ela deixou que as pessoas pensassem: quem que venderia o seu filho? Talvez já passou na sua mente que uma criança não se vende. E o quanto elas são amáveis para nós, embora nos deixe estressados de vez em quando. Então, fazer pausas faz com que as pessoas marquem, que as pessoas pensem naquilo que você está falando. Então, a pausa é fundamental para o sucesso de uma apresentação, para o sucesso de uma palestra aí. Então, você tem feito essas pausas quando você está falando, quando você está diante das pessoas. Quando eu faço o fechamento da minha palestra, Atitude Poderosa, a palestra, para aqueles que não conhecem, é do meu livro Atitude Poderosa, 5 chaves para sair do querer e o fazer. Eu costumo fazer com que as pessoas meditem no final da palestra. Eu incentivo elas assim: você reclama do que está acontecendo na sua vida? Seja intenso. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês: trabalhem como nunca trabalharam.
Na verdade, eu não falo trabalhar, né? Eu falo direto como se fosse pessoalmente para cada pessoa. Trabalhe como nunca trabalhou, que você será recompensado como nunca foi. Estude como nunca estudou, que você receberá notas como nunca recebeu. Ame como nunca amou, que você será amado como nunca foi. Aí eu faço mais umas brincadeiras ali no meio do discurso, mas essas pausas marcam muito o meu discurso quando eu estou fazendo minhas palestras aí. E as pessoas começam a pensar e olhar, olha, sabe que é verdade isso que ele está falando? Porque eu dei um tempinho para que as pessoas ali pensassem sobre o assunto. Eu trouxe uma dinâmica aqui para vocês, eu vou colocar aqui na minha tela, no meu outro monitor, e eu quero que você pense agora. Eu trouxe uma frase que ela tem 2 vírgulas e um ponto. E eu quero que você me diga agora onde que é o local dessa vírgula e desse ponto. Pensa aí um pouquinho, onde que é o local dessa vírgula e desse ponto aí. Tem 2 vírgulas e um ponto. Detalhe, não é o ponto final. Não é o ponto final. Tá? Imaginamos que nessa frase não tem um ponto final. Então vamos lá. Maria toma banho porque sua mãe disse pegue a toalha. E aí? Onde que vai esse ponto e essas 2 vírgulas aí? Tempo! Vai pensando aí. Não vá consultar o Google não. Vamos lá. Enquanto você pensa, eu tenho que mudar a persiana da minha janela. Eu já acertei tanto essa persiana com a minha cadeira e que ela está desmontando. Aliás, se você quiser dar uma persiana de presente para mim aí, pode mandar para o endereço aqui de casa que eu aceito. Legal? Pensou? Tá difícil, né? Veja só a importância da pontuação numa frase para você conseguir aí desvendar esse mistério. E a frase é o seguinte: Maria toma banho porque sua, é de suor, está suando, não é soa. Soar é de soar o sino, soar uma trombeta. Sua, porque ela está suando. Maria toma banho porque sua. Mãe disse, pegue a toalha. Você percebeu a importância da pontuação, como muda a frase e faz você pensar de uma maneira que nunca havia pensado? Essa é a pontuação. E quem pontua, quem escreve muito, geralmente consegue fazer as pausas melhores quando estão discursando. Maria toma banho porque sua. Mãe disse, pegue a toalha. As pessoas não estão prestando mais atenção na pontuação e acabam falando desembestado aí, sem pensar naquilo que está dizendo. Então, quando você está fazendo um discurso numa empresa, numa reunião, essa pausa é fundamental. Precisamos melhorar os nossos processos aqui da empresa. Atualmente, vocês perceberam que estamos trabalhando muito e o resultado está sendo pífio, está sendo pequeno. Aí eu pergunto para vocês, por que não estamos alcançando sucesso com o nosso time de vendas? Aí você dá uma pausa para a pessoa pensar. Quando eu estou vendendo um produto, eu já fui vendedor de produtos físicos. E vamos pegar aqui um produto, deixa eu ver um produto qualquer aqui na minha mesa, esse aqui. Um desodorante, não, sabonete em barra, caiaque. Sabonete em barra. Quando eu vou vender um produto físico, quer dizer, eu não vendo mais produto, mas quando eu vendia, eu dizia assim, esse produto tal, eu dizia as características, os benefícios que o produto traria para aquela pessoa, e eu digo assim, ele está custando, não sei quanto custa isso aqui, eu ganhei ontem, ele está custando R$ 28,90, e dava na mão da pessoa para ela segurar, R$ 28,90. E eu não dizia nada, dava uma pausa. Porque geralmente o primeiro que fala depois que eu disse o valor é o que perde. Porque ele vai dizer assim, então, legal, hein, legal. Eu não dizia nada, deixava para que ele falar. Porque através do que ele falava eu já sabia como argumentar em cima e geralmente eu vendia. Então a pausa é fundamental. Eu peguei um vídeo aqui da minha colega de profissão, Gislene Isqueiro, e eu quero... E ela fez um vídeo sobre o Obama, o discurso do Obama, que eu achei bem bacana, e eu quero trazer para vocês aqui sobre como influenciar igual o Obama.
Deixa eu colocar na tela aqui para vocês verem que legal. Hello, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Já começou a razão. Logo de cara, ele começa sorrindo. O sorriso muda a conexão, a emoção de quem está assistindo. Imagina eu gravando esse vídeo para você, falando o tempo inteiro desse jeito. Ou imagina eu falando sorriso. O sorriso muda a conexão. Primeira técnica, ele quer mudar a conexão. Aliás, ele quer criar uma conexão positiva com a audiência. Como é que ele fez isso? Sorrindo. E um outro ponto que ele faz isso também, logo nesses primeiros segundos, é ele dizer: alô, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Em português, um elogio. Boa tarde, todo o povo brasileiro. Continuando, ele mais uma vez fala em português, firmando o passo número 1 da persuasão, que é criar uma conexão positiva. E um outro detalhe que ele faz, que muitas pessoas quando estão falando em público não fazem, é esperar a reação da audiência. O povo quer aplaudir, espera aplaudir, não vai falando desembestado. Ele sorri, olha para os lados, conectando com todo mundo e espera o aplauso. Top! Since the moment we arrived, the people of this nation have graciously shown my family the warmth and generosity of the Brazilian spirit. Obrigado. Thank you. O que você observou nesse trechinho que eu mostrei? Mais um elogio, falou obrigado em português e sorriu. E mais, olhou para todo mundo. Vamos aprender com Obama hoje. Então aqui, até aqui mais ou menos, para você, depois que você procura no YouTube, tem um vídeo completo lá, da G Esquerdo, para você aprender a influenciar como Obama. Mas você percebeu que o Obama, ele faz pausas nos seus discursos, esperando a reação da plateia. Então procure implementar na sua fala, no seu discurso, quando você fizer na sua empresa, numa palestra, na sua igreja, em qualquer lugar, na escola, faça pausas para que os seus ouvintes prestem atenção naquilo que você está falando. Você já pensou em fazer dessa forma? Já pensou em fazer desse jeito? Pausando, calmamente, dá até tempo para você pensar melhor naquilo que teria para dizer. E eu trouxe umas dicas aqui para nós terminarmos a aula de hoje. A aula de hoje acho que é a primeira que eu vou fazer dentro do tempo, sem passar o tempo. Algumas dicas para nós aprendermos a fazer pausas nos nossos discursos. A primeira dica, leia muito. Quem lê muito, fala bem. Quem lê exageradamente, fala bem exageradamente. A leitura é fundamental para quem quer falar em público, para quem quer comunicar, não errar palavras, porque a leitura ajuda você a conhecer e de vez em quando lê em voz alta, porque isso lhe dará uma bagagem imensa na hora que for fazer algum discurso diante da plateia. Você não terá aquele problema. Quando tiver um papel, você conseguirá olhar o papel, olhar para as pessoas, falar, sem ficar tropeçando na pontuação, nas vírgulas e errando tudo mais, porque isso é muito feio. Isso é terrível, quando as pessoas tropeçam nas vírgulas, na pontuação que um texto tem. Então a primeira dica é leia muito, exageradamente. A segunda dica, treine diante da sua família. Eu sempre reforço isso nas minhas aulas, que é treinar, aproveitar os momentos que você está com a família, no churrasco com os amigos, treinar no dia a dia, para todas as dicas de oratória que eu passo aqui nas aulas. Treine diante da sua família, fazer pausas. Obrigado por todos vocês que estão aqui nesse dia, para nós comemorarmos o aniversário do tio Paulinho. E isso é muito importante. Para mim é muito importante que uma família esteja unida, que uma família comemore. Aí dá aquela pausa. Treine muito para você conseguir fazer pausa. E uma última dica que eu quero trazer para vocês sobre pausa é escreva. Escreva muito treinando pontuação. Onde coloca
ponto, onde coloca vírgula, como que se lê uma exclamação, como que se lê uma interrogação, porque dessa forma você vai aprendendo a falar melhor, a descrever melhor e fazer com que seu público entenda melhor aquilo que você está falando. Então escreva, pegue manualmente, manuscrito, não digitando, escreva, aprenda a usar pontuação, que dessa forma o seu discurso será muito melhor, será mais pausado e será mais coerente. E assim a plateia irá se conectar com aquilo que você tem a dizer. Então essas eram as dicas que eu teria para trazer para vocês aqui na aula de hoje, para nós estarmos atentos a essa questão da pausa. Futuramente eu vou voltar a essa aula, vou implementar mais alguns elementos aqui, mas já vá treinando pausar os seus discursos. Não fale direto, o fato de você falar rápido não quer dizer nada, a não ser que você está gravando um vídeo. Olha a diferença, como eu gravo uma aula, como eu gravo um stories, por exemplo, ou um vídeo rápido no Instagram. No vídeo do Instagram, que é de 1 minuto, numa postagem, no stories de 15 segundos, eu tenho que falar rápido. Então, blá, 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 chego, blá, 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 blá. Pessoal, sem introdução, sem nada. Mas aqui na aula, eu tenho que falar mais pausadamente, porque você está me acompanhando aí, e fazer pausas pontuais, para você absorver o conteúdo aqui da aula. Tá certo? Essa era a aula de hoje. Eu quero que você trabalhe muito, coloque em prática, pois eu te encontro no palco. Um abraço.